Olá, este é o canal Arrependei-vos. Vamos para a palavra de Deus de hoje, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 27, versículo 45, que vai falar da morte de Jesus. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está chamando Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebeceu-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu-a a Jesus para beber. Mas os outros disseram: deixe-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Até aqui. Então aqui a gente vai ver sobre a morte de Jesus. O que aconteceu ali naquele período onde ele entregou o Espírito ao Pai, né? E ali tudo foi consumado. Naquele momento que ele entregou o Espírito ao Pai, o véu do santuário ele se rasgou em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu, as rochas se partiram. E o centurião, as pessoas que estavam ali vigiando Jesus, naquele momento, eles entenderam, né? E eles falaram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Mas naquele momento, onde tudo já tinha feito, onde tudo já tinha sido consumado, né? Eles tiveram essa chance de reconhecer que ele era Filho de Deus. Eles tiveram essa chance de reconhecer que ele verdadeiramente era e é o Salvador das nossas vidas, quando ele ainda estava ali vivo, pregando a palavra, né, fazendo os milagres, libertando, curando. Eles tiveram essa chance desde o início, mas eles preferiram ficar presos às suas leis criadas por eles mesmos, preferiram ficarem presos à religiosidade e não quiseram ver, né, o seu Salvador, o Mestre Jesus, que estavam ali na frente deles. E com isso, ele foi crucificado, ele foi chicoteado, ele foi maltratado, ele foi cuspido, colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele, né? O castigo que nos traz a paz hoje estava sobre ele ali naquele momento. E ele tudo passou, ele tudo suportou. Lá em João 3,16, fala assim, vamos procurar. João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Então aqui a gente pode ver que Deus ele amou tanto o mundo, ele tanto me amou, ele tanto amou você, que ele entregou Jesus para ser crucificado naquela cruz, para que a gente pudesse ter a salvação. Mas para isso a gente precisa reconhecer, a gente precisa crer no nome do Senhor, a gente precisa crer que ele passou por tudo aquilo, que ele enfrentou a morte, e ele tomou a chave do inferno quando ele morreu e no terceiro dia ele ressuscitou. Então com aquilo ele derrotou Satanás, né? Porque Satanás ele tem um plano de querer destruir tudo que Deus faz nas nossas vidas, ele tem um plano de querer destruir. Ele é o maior inimigo de Deus e consequentemente também nosso inimigo, porque ele quer nos tirar da presença de Deus.
mas com o sacrifício de Jesus, né, ele foi derrotado ali naquele momento. Então, o véu que nos impedia de estar na presença de Deus, o véu que nos impedia de se arrepender, de buscar a Deus, de reconhecer o nosso erro, de reconhecer o nosso pecado, né, foi rasgado. E ali, através do sacrifício de Jesus, a gente pode se arrepender, né? A gente tem salvação em Jesus Cristo, mas para isso a gente precisa crer no nome do Senhor. A gente precisa crer que só Ele é Deus, que só Ele pode nos curar, nos libertar, e a gente precisa estar conectado com o Senhor. A gente precisa, né, de Deus na nossa vida. Lá em Isaías 53 também vai falar bem assim: Isaías 53, do 4 ao 12. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com o julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra por viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito pelo seu conhecimento. Meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhes darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Glória a Deus, aleluia. Aqui a gente pode ver o quanto que Deus é lindo. Ele tanto amou este mundo, ele tanto nos amou, que ele entregou o Filho dele unigênito, o Filho dele que não cometeu pecado, o Filho dele que não cometeu culpa, o Filho dele que não cometeu transgressão, o Filho dele que não se desviou dele, o Filho dele que é santo, e ele veio para este mundo. A glória de Deus foi manifestada nesse mundo em Jesus Cristo, e ele veio para cá, né, pelo amor, né, que Deus teve por nós, que Jesus tem e teve por nós, porque Jesus também é Deus, né? Jesus, ele é Deus, é a glória de Deus manifestada aqui nessa terra, e ele tudo passou, ele tudo sofreu por nós, né? Como é que a palavra falou, ele foi moído, ele foi cuspido, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele ali naquele momento. Jesus, ele foi chicoteado, o sangue dele foi derramado, colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele, ele foi pregado numa cruz, pregaram seus pés e mãos para salvar eu e você. E o que me impede eu e você de estar na presença de Deus hoje? O que impede eu e você de se arrepender? O que me impede eu e você da gente reconhecer esse sacrifício e da gente se prostrar verdadeiramente aos pés do Senhor? Porque que amor é esse? Olha que amor tremendo. Ele foi um amor tão grande, amor de tal maneira que não tem como medir. Não tem como medir esse amor. Para Deus entregar o seu Filho, né, para ser crucificado, para nos dar a chance de salvação, de perdão, de libertação. Isso é algo incrível, algo maravilhoso. Esse amor, ele me constrange a todo dia. Todo dia eu fico me perguntando, Senhor, que amor é esse? Né, um amor que a gente
que foi o errado, a gente que é errado, a gente que comete pecado, a gente que comete erros, mas o Senhor nos ama. Então isso, né, esse amor, a palavra do Senhor, o Espírito Santo de Deus que está sobre as nossas vidas, ele nos conduz a esse arrependimento, ele nos constrange e nos faz querer, né, se arrepender, nos faz querer estar na presença de Deus, nos faz querer obedecer ao Senhor e estar na sua presença, né, nos faz querer ter uma vida que agrade ao Senhor, porque nós não somos santos, mas nós estamos num processo de santidade. Jesus, ele veio aqui para essa terra, nos ensinou muita coisa, nos ensinou sobre o amor, nos ensinou sobre ajudar o nosso próximo, nos ensinou a ser servos, nos ensinou a ser temente a Deus, nos ensinou muitos ensinamentos, né? Deixou os mandamentos aí para a gente estar seguindo, estar cumprindo, e um deles é o amor, o maior de todo, né? Amar o teu próximo como a ti mesmo. E aí, Jesus, ele nos ensinou muitas coisas, né? E com isso, ele nos ensinou que a gente também pode ter uma vida santa aqui nessa terra, uma vida que agrade a ele. Então a gente está no processo de santidade. Então que a cada dia a gente venha se arrepender, que a cada dia a gente venha ser constrangido por essa palavra, que a cada dia a gente venha estar nos pés do Senhor, orando, buscando, jejuando, porque a gente precisa do conhecimento, a gente precisa conhecer verdadeiramente o que é a palavra do Senhor, né? Porque hoje em dia são muitas pessoas que falam de Deus, mas elas não falam da forma correta, elas não falam o que verdadeiramente Deus é aqui dentro da palavra. Deus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é o juízo, ele é a salvação, né? Então ele tem um controle, tem um comando de tudo nas mãos dele, nada foge do controle das mãos dele. A gente precisa a cada dia reconhecer que a gente é servo, que a gente é falho e que a gente precisa do Senhor, está nos arrependendo a cada dia, está buscando ser melhor a cada dia, né? E está nos humilhando aos pés do Senhor, reconhecendo que só Ele é Deus, só Ele é Deus. Vamos ler aqui em Lucas, no capítulo 9, a partir do versículo 23. Vai falar bem assim. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Garanto a vocês que alguns que aqui se acham, de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus. Aqui Jesus está falando pra gente, se a gente quiser seguir a Ele, acompanhar, negue-se para mim, eu e você, né? Negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz diariamente e seguir. Que ele está falando, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este salvará. A palavra de Deus também vai falar que bem-aventurado aquele, né, que for morto por causa do nome de Jesus, pois este herdará a salvação eterna. Então, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Porque a gente, nessa vida, a gente almeja muitas coisas. A gente almeja ter uma casa, a gente almeja ter um carro, a gente almeja ter uma família, a gente almeja ser bem-sucedido na vida. Isso não tem problema, contudo que seja na medida. Agora, se você busca essas coisas querendo ser grande dentre os outros, se você busca essas coisas querendo ser mais do que os outros, né? Aqui está falando que você vai perder a sua salvação, porque você colocou seu coração só nas coisas terrenas e você esqueceu verdadeiramente de seguir a Jesus, né? A gente precisa buscar primeiramente as coisas de Deus, a gente precisa buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas, porque não adianta nada a gente ter riquezas, ter muitas coisas, mas quando for no dia do julgamento,
a gente não conseguir a nossa salvação, que é a vida eterna, que é morar no céu, que é morar na cidade santa, na Nova Jerusalém, né? E estar ali do lado de Deus, estar do lado do Senhor, de saber que a gente viveu aqui nessa terra conforme Deus nos mandou, conforme Deus nos ensinou. E se não fosse a graça de Deus na nossa vida, a gente não estaria aqui, porque a graça de Deus é um favor imerecido. A gente não merecia o que Jesus fez por nós, o sacrifício que Ele fez, mas pelo amor, né, que Ele tem por nós, pela graça, né, que Ele tem, que é o favor imerecido. E a graça dele está sobre as nossas vidas, ela se renova a cada manhã. Então que a gente venha buscar mesmo verdadeiramente servir e adorar a Deus, que a gente não venha deixar o nosso coração ficar aqui, entrelaçado nas coisas dessa terra, porque é muito perigoso isso. Mas que a gente venha ter um coração aquebrantado, um coração humilde, um coração voltado para Deus, voltado para a sua obra, e servindo e adorando a Deus verdadeiramente. Lá no Salmo 129 vai falar bem assim: muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Diga agora, Israel: muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Todavia não prevalecerão contra mim. A igreja é perseguida, mas não destruída. Então, a igreja do Senhor, ela sempre foi perseguida. Só que ela nunca foi destruída. Então, podem nos perseguir, podem querer nos matar, podem querer nos prender, né? Mas a palavra de Deus, ela é livre, ela vai continuar livre. A palavra de Deus gera cura, salvação, gera libertação. Então, que eu e você não venha ter medo, né, das coisas deste mundo, mas que a gente venha ser temente ao nosso Deus, que a gente venha ser temente à palavra de Deus. Pode acontecer o que for. A gente pode ser perseguido, pode ser maltratado, pode ser chicoteado, apedrejado, porque muitas das vezes a verdade ela é dura, mas a verdade ela precisa ser dita. E a verdade é a palavra do Senhor. Então não venha ter medo não, continue firme na presença do Senhor, continue confiando e esperando no Senhor, porque só Ele é Deus, né? E Jesus está voltando, Jesus está às portas, e a gente precisa estar na posição de servo, porque se a gente não estiver em constante vigilância, em constante oração, tem um risco muito grande da gente ficar aqui, né? Glória a Deus, aleluia. Vamos ler lá em Romanos 12, a partir do versículo 17 ao 21. Vai falar assim: não retribua a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos, façam tudo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Glória a Deus, aleluia. Que palavra abençoada. Aqui Deus está falando para a gente não retribuir o mal com o mal. Jesus, ele foi maltratado, ele foi chicoteado, ele foi preso, ele foi crucificado naquela cruz. E durante o ministério dele aqui nessa terra, ele foi perseguido, ele foi maltratado, mas em nenhum momento Jesus tratou nenhuma daquelas pessoas com mal. Não, ele retribuía com bem, ele retribuía com amor, ele retribuía com graça, com mansidão. Jesus, ele nunca foi a favor de brigas, de discussões, ele nunca foi a favor de contenda, mas sim do amor em primeiro lugar. Então, que eu e você venha sempre ter amor em nosso coração, e que a gente venha sempre estar orando pelos nossos inimigos, né? Se uma pessoa está te maltratando, está te oprimindo, está fazendo alguma coisa contra você, não queira retribuir essa pessoa com mal de novo, não. Retribua essa pessoa com oração. Ore para essa pessoa mudar, ore para essa pessoa reconhecer que só Deus é o Senhor. Ore para essa pessoa para que o Espírito Santo venha tocar no coração dela, para que ela venha mudar. E você verá o que Deus irá fazer na vida dessa pessoa e na sua vida, né? Porque a ira, a vingança, ela não convém a nós, ela convém a Deus. Só Deus tem esse direito.
mas que a gente venha retribuir o mal com o bem, assim como Jesus fez, né? E orar pelos nossos inimigos e não deixar vencer, né, pelo mal, mas vencer o mal com o bem. Glória a Deus, aleluia. E aqui, para encerrar, vamos ler lá em Apocalipse 3:19. Glória a Deus, aleluia. Só o Senhor é Deus. Santo, santo e exaltado é o teu nome, Deus. Apocalipse 3:19 vai falar assim: repreendo e disciplina aqueles que eu amo. Por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, glória a Deus. Jesus está dizendo: eis que estou à porta e bato, né? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele. Jesus, ele todo dia, ele fala conosco, todo dia ele está batendo as portas, né? E a gente sabe que Jesus está voltando e a gente precisa reconhecer, a gente precisa se arrepender e estar nos caminhos do Senhor, né? Eu preciso a cada dia deixar as práticas, as coisas desse mundo. Eu preciso a cada dia negar a mim mesmo. Eu preciso a cada dia reconhecer que eu sou pecador. Eu preciso a cada dia estar na presença do Senhor. Eu preciso a cada dia pedir libertação para o Senhor. Eu preciso a cada dia, né, realmente estar adorando e servindo a Deus. Preciso abrir a porta do meu coração, porque aqui ele está falando que eis que estou à porta e bato. Então Jesus está batendo. Ei, eu estou aqui, né? Eu quero estar na sua vida. Eu quero que você se arrependa. Eu quero agir na sua vida. Eu tenho vida para você, né? Porque Jesus ele nos dá vida, e a vida com abundância, né? E aqui a palavra dele vai falar que coisas maiores a gente ia fazer. Olha que como Jesus é grandioso, é no nome dele, né? Então a gente precisa pedir força para ele a cada dia, para que a gente não venha cair nas ciladas do mundo, para que a gente não venha cair nas ciladas de Satanás, porque Satanás ele quer, o foco dele é a igreja do Senhor, o foco dele é destruir, né, a igreja do Senhor, mas ele já é um derrotado. Não adianta, tudo que ele fizer, ele vai se frustrar, porque Deus é maior. A palavra de Deus fala que a porção maior é a porção de Deus. Então ele é maior em nossas vidas, e Jesus está voltando. E naquele grande dia, você vai querer estar do lado de Deus ou não? Né? Porque a palavra de Deus vai falar que nem todos que dizem santos, santos herdarão reinos do céu. Então, que a gente venha a cada dia se prostrar aos pés do Senhor e adorar Ele verdadeiramente, para que a gente não venha escutar essa frase de Deus: apartai-vos de mim, pois eu nunca vos conheci, né? Então a gente precisa ser sincero, precisa ser verdadeiro, a gente precisa abandonar as nossas práticas do pecado, a gente precisa negar essa carne, negar a nós mesmos e seguir verdadeiramente a Deus, né? Para que a gente possa vencer, né, com Ele, e que naquele grande dia a gente esteja firmado, esteja do lado de Jesus, e a gente possa cantar no grande coral, que a gente não venha deixar Satanás querer nos enganar, que a gente não venha deixar Satanás querer nos cegar, né? Que a gente não venha deixar as coisas deste mundo nos contaminar, que a gente venha pedir para Deus a cada dia para nos livrar, para tirar de nós tudo aquilo que não provém dele, pedir para ele tirar de nós a inveja, a intriga, a fofoca, né? Tudo que desagrada o Espírito Santo, que a gente venha pedir a cada dia para que Deus venha tirar de nós, e que a gente venha sempre amar o nosso próximo, que a gente sempre venha levar a palavra do Senhor, né, em cada canto, em cada lugar, porque Ele diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a todas as nações, a todos os povos. Então a gente precisa obedecer isso que Deus nos manda, isso que Ele
nos ordenou para fazer. Que a gente venha pedir força, que a gente venha pedir fortalecimento do Espírito Santo, né? Porque é só Ele que pode nos consolar, é só Ele que pode nos guardar, é só Ele que nos dá consolo, que nos dá ânimo para a gente prosseguir e caminhar a cada dia. É Ele que nos convence do nosso pecado e que nos mantém firme na presença de Deus. Mas para isso a gente precisa estar em constante oração, em constante vigilância. A gente precisa estar pedindo força para Deus. A gente precisa estar em constante comunhão com o nosso Deus, né? E eu repreendo as forças do mal, eu repreendo Satanás e seus demônios, eu repreendo todo principado, toda potestade que venha cair por terra no poder do santo nome Jesus. E Jesus está voltando, volte-se para Deus, ouça a voz do Espírito Santo, busque ao Senhor enquanto se pode achar, porque vai chegar um tempo que a gente vai querer servir a Deus, a gente vai falar, nossa, cadê aquele povo que clamava, que falava de Jesus para mim, eu não estou vendo mais eles. Vai chegar esse tempo e você não vai ter mais oportunidade. A oportunidade de arrependimento é agora, é nesse momento. Fique com Deus, que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.